na sociedade uma frequência, um aumento de alguns movimentos anti-vacinas, que são movimentos contrários à vacinação. E a gente sabe que as vacinas estão diretamente relacionadas a uma redução de uma série de doenças infecto-contagiosas importantes, que têm uma prevalência importante na nossa população. Então foi justamente tentar entender qual é a influência, qual é o papel que esses movimentos têm dentro desse contexto que a gente tem vivido atualmente e o que a diminuição da imunização da população levaria, quais os problemas que ele levariam para a nossa população. Então esse trabalho, ele é um trabalho de revisão bibliográfica, a gente foi nos principais bancos de dados e buscamos alguns artigos que estivessem relacionados a esse tema. Então foram selecionados 22 artigos publicados entre 2011 e 2017 que tratavam justamente dessa temática. Bom, e o que a gente tem visto, né? Primeiro, a literatura fala que os movimentos antivacinas eles estão tão antigos quanto a própria vacina, mas esses movimentos eles ganharam força e foi o que mais gerou discussões acerca disso e tem gerado até hoje foi a publicação de um artigo por um médico inglês no jornal The Lancet que associava a vacina tríplice viral e o desenvolvimento de alguns quadros de autismo em algumas crianças. Esse artigo, depois foram feitos outros estudos que provaram que esse artigo foi um artigo fraudulento por uma série de motivos que envolviam interesses, né, entre a realização da pesquisa e alguns autores que estavam associados a esse processo, mas ele é o artigo que mais suscitou discussões e suscita até hoje relacionados ao movimento anti-vacinas. A gente também teve um evento, né, mais recente que foi a relação da vacinação contra o HPV e o desenvolvimento de alguns quadros de paralisia temporária em algumas meninas que se vacinaram. Também foram feitos estudos que não encontraram associação entre esses eventos, né? Na verdade, acredita-se que tenha sido mais uma reação psicogênica, algo mais psicológico. Com a instituição dos movimentos de vacinação em massa da população, a maioria das doenças transmitidas, né, por vírus, por bactérias, que são chamadas doenças infecto-contagiosas, essas doenças elas diminuíram a sua prevalência, elas passaram a não ser frequentes na população. E aí isso gera uma sensação de que essas doenças elas estão controladas e a população deixa de se atentar a essas questões. E aí elas estão controladas principalmente porque as vacinas foram instituídas, entre vários outros métodos, os principais são as vacinas. E aí a população ela passa a ter mais atenção no que a gente chama de efeitos adversos dessas vacinas. E aí é justamente aí que esses movimentos ganham força e ganham força muito através da internet, porque é um local onde a nossa população busca muita informação em saúde. As taxas de imunização elas são menores nas classes sociais mais ricas, na população mais rica, e acredita-se que isso está relacionado a um fato de acesso à informação dessa população e também porque as doenças infecto-contagiosas são menos frequentes nessa população por uma série de melhores condições de vida, como saneamento básico, enfim. Mas então eles não vacinam os seus filhos, não buscam se vacinar, e a literatura tem demonstrado que são vários os motivos que os pais levantam, né, para não vacinarem os seus filhos, dentre eles de que eles têm medo das reações adversas das vacinas, de que eles não sabem quais são os efeitos a médio e longo prazo que essas vacinas têm, de que a imunidade que a vacina vai promover seria menor do que a doença promove, então seria melhor pegar a doença e não se vacinar contra ela, de que os métodos de vacinação eles seriam formas de dar lucro às grandes empresas farmacêuticas, ou que eles não concordam com a forma autoritária de vacinação em massa da população, que são instituídas pelas políticas públicas de vacinação, enfim. A gente tem são vários os motivos que essa população levanta para não vacinar, principalmente as crianças, que é a faixa etária onde a gente tem uma maior vacinação da população, né? Até 5 anos a idade onde as pessoas são mais vacinadas, são protegidas contra o maior número de doenças. Bom, e o que a gente tem que pensar é que a vacinação ela precisa ser analisada sobre um ponto de vista público.